A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais uma programação do Satellite TV. Nós estamos aqui com um grande homem de Deus, convidado especial, Elimaz. É um prazer receber você aqui, Vaso. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que nos assistem, Pastor Evaldo. É uma honra poder participar desse projeto, poder participar dessa entrevista com os irmãos, e creio que vai ser bênção. Amém. Elimaz, sempre inicio o programa perguntando como foi que Jesus encontrou. Se nasceu no lar evangélico, se tinha outra crença, como é que foi essa experiência? Bom, tenho 24 anos, são 24 anos no Evangelho, graças a Deus nasci no lar evangélico. Quando minha mãe se converteu, antes mesmo de nascer, a minha família já foi praticamente toda alcançada por esse Evangelho, e desde então, desde que nasci, eu tenho servido a esse Deus maravilhoso. Nasceu no lar evangélico, Sim, 24 anos. 24 anos de Evangelho. Deixa eu lhe perguntar, nesses 24 anos, você chegou a afastar? Não cheguei a me afastar da presença de Deus, mas na minha juventude eu passei por uma experiência muito ruim quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos, ao qual eu estava na igreja, mas eu não sentia a presença de Deus. Eu via o mover de Deus acontecer, mas eu não sentia o mover dentro do meu coração. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver que a minha vida não estava completamente centrada na presença de Deus. E foi aí que Deus, Ele usou de um dia para marcar completamente a minha vida, que foi quando eu fui para um culto de jovens na Samambaia. E eu lembro como se fosse hoje, que eu estava nesse culto, e até a metade desse culto eu não estava ligado na presença de Deus. Eu estava lá, mas o meu pensamento estava completamente distante do que estava acontecendo dentro da igreja. E eu estava com alguns amigos, e esses amigos, eles tinham também a mesma dificuldade que eu, de não sentir a presença de Deus. Isso fazia com que nós entrávamos na igreja e saímos da mesma forma. E foi uma experiência muito ruim, porque quando eu percebi que eu não sentia nada, eu vi que realmente eu estava precisando fazer alguma coisa para mudar isso. E Deus usou desse dia para mudar a minha história, mudar a minha vida, que foi exatamente quando nós estávamos no culto de jovens. Deus puxou, atraiu completamente a minha atenção de uma maneira assim que eu não sei te explicar como foi que aconteceu. E através desse momento, a minha atenção ficou completamente centrada na palavra, e a palavra foi exatamente falando tudo o que eu estava vivendo. E naquele dia, Deus, Ele me transformou, Ele me batizou no Espírito Santo. Foi o dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e a minha vida não foi mais a mesma dali em diante. Ali se iniciou a confirmação do ministério que Deus confiou em minhas mãos. Foi a partir dali que eu comecei a servir a Deus de verdade. Eu abandonei as amizades que me afastavam de Deus, abandonei os pensamentos que me tiravam da presença de Deus, e eu comecei a viver uma vida íntegra diante da presença de Deus. Isso foi com 15 anos? 15 anos. Você tem 24, então são 9 anos na presença de Deus. 9 anos que eu estou nessa vida abençoada, e a minha vida mudou completamente desde que eu tomei essa decisão, desde que Deus me alcançou naquele dia. Foi algo extraordinário. Eu tenho vivido coisas extraordinárias na presença de Deus. Você é casado, né? Sou casado, graças a Deus. Vai fazer 1 ano e 4 meses que estou casado. Minha esposa, Larissa, gostaria até de deixar um beijo, um abraço para ela, dizer que eu amo muito ela. Fundo do meu coração, te amo, um beijo para você. E Deus tem feito cumprir realmente as promessas dele nas nossas vidas. Estamos vivendo coisas extraordinárias. Você faz parte de qual ministério? Faço parte da Assembleia de Deus do Ministério do Guará, campo de Samambaia, o pastor Sérgio Linhares. Nosso pastor presidente é o pastor José Caetano de Andrade. E quanto tempo você congrega nesse ministério? Nesse ministério fazem 1 ano, se não me engano, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Fazia parte de outro ministério? Fazia parte do Ministério ADEC, Assembleia de Deus de Taguatinga, pastor Ronaldo Fonseca. Amém. Deixa eu lhe falar. Nessa caminhada cristã de 9 anos, o encontro com Cristo, estou falando depois que você teve o encontro com Cristo, 9 anos, e Deus lhe vocacionou para cantar e pregar. Hoje você prega e você canta. Tem quanto tempo você prega e canta? Olha, de pregação e louvor, eu acredito que tem aí uns 8 anos, 9 anos. Está nessa faixa, porque
desde que eu tive esse encontro com Deus, antes mesmo, na verdade, de ter esse encontro com Deus, Ele já havia me entregado o dom de poder louvar, de poder tocar. Eu tinha um ministério de louvor na igreja, eu tocava no ministério de louvor, e só que era aquela coisa, eu não sentia o impacto da presença de Deus. Mesmo louvando, eu não sentia o impacto da presença de Deus. E a minha vida, quando a minha vida foi mudada, aí eu comecei a sentir o ministério de Deus na minha vida. Eu comecei a viver intensamente esse ministério. E foi aí que Deus começou a confirmar o ministério na minha vida. Eu ainda estava meio abalado espiritualmente, mas através de 3 confirmações, me lembro que Deus ele confirmou em 3 lugares diferentes que Ele me chamou e que Ele me escolheu para pregar e para louvar. Foi em 3 lugares diferentes e eu acreditava que era uma coincidência, mas não. Um dia Deus me visitou e Ele falou: essas confirmações que eu te fiz foram apenas para te mostrar que o chamado que eu tenho para você é muito maior do que o que você imagina. E a partir de então eu comecei a buscar a Deus, comecei a estudar a palavra, comecei a meditar na palavra. E o inimigo sempre tentava me tirar do foco. Mas com Cristo na minha frente, com Cristo na minha mente, no meu coração, eu sempre fui vencedor em todas as minhas guerras espirituais. Amém. Começou cantando primeiro? Comecei cantando. Deus me entregou um dom maravilhoso. Toco desde quando eu tinha os meus 14 anos, eu aprendi a tocar. Deus me deu um dom maravilhoso de aprender a tocar praticamente todos os instrumentos. Hoje é porque eu já não tenho mais essa prática, né? Mas eu louvo a Deus pelo dom que Deus me deu. Digamos que é um dom meio que hereditário, porque a família do meu pai praticamente toda é música, canta, toca. Mas a partir do momento em que eu realmente tive um encontro com Deus, aí Deus ele confirmou esse ministério através da palavra. Eu nem imaginava que eu tinha dom para poder pregar, mas Deus ele foi fiel e misericordioso para mim. Mas um louvor para a gente animar, só na voz aí. Amém. Um louvor que Deus colocou no seu coração, que marcou o teu chamado. Um louvor que marcou bastante o meu chamado foi o louvor da Aline Barros, que diz assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus, esse louvor muito abençoado, marcou uma geração esse louvor. Eu escutei muito esse louvor também e é uma benção. Hoje você tem uma dupla, né, com Lucas Dias. Lucas Dias, um abraço, meu irmão. Vamos trazer você aqui para você falar das maravilhas. E quanto tempo você está com a dupla? Bom, antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço para meu amigo Lucas Dias, é um irmão que Deus me deu o privilégio de conhecer. A nossa trajetória é uma trajetória curta, mas de grande experiência com Deus. Nós não temos, na verdade, nenhum ano de ministério, e Deus ele já tem acrescentado muito nas nossas vidas. Conheci o Lucas através da minha esposa, ele já congregava na igreja dela. E quando nós nos casamos, nós decidimos louvar o hino. Eu observei que ele louvava com umas meninas na igreja, umas amigas na igreja, e eu falei assim: rapaz, eu acho que se eu chamar o Lucas para louvar esse hino aqui, eu acho que vai dar certo. Foi o primeiro hino que nós louvamos juntos, foi o Paulo e Silas, de Alisson Neide. E para a glória de Deus fez um mover sobrenatural quando nós adoramos a Ele com esse hino. E a partir desse momento, nós começamos a adorar a Deus na nossa igreja. Começamos a louvar, e quando foi no dia 17 de junho de 2017, no ano passado, num domingo, nós recebemos a confirmação do nosso ministério na nossa própria igreja. Um irmão usado por Deus, ele nos disse que Deus ele estava confirmando o nosso ministério e que a partir daquele momento nós iríamos receber tantos convites que nós rejeitaríamos muitos por já ter outros convites já confirmados para os determinados dias. E quando foi no dia seguinte, as agendas começaram a aparecer. Foi algo sobrenatural e Deus ele tem feito grandes coisas através do nosso ministério. Nós temos visto milagres e maravilhas acontecer, vidas sendo libertas, salvas, transformadas. E isso tem nos edificado bastante, porque quanto mais
nós temos visto o agir de Deus na vida das pessoas por intermédio do nosso louvor. Nós temos buscado intensamente mais o reino de Deus para que Ele possa continuar fazendo mais maravilhas no meio de nós, usando a nossa voz para adorar e exaltar o nome dele. Que bênção. Vocês são bênçãos do nosso projeto Atalaias. Amém. E eu queria prosseguir com a entrevista perguntando se você teve alguma experiência ruim nessa trajetória cristã que hoje você conseguiu superar, seguir lição, testemunho, estrutura. Conta pra gente. Bom, uma experiência ruim, como eu disse, foi justamente estar na presença de Deus, mas não sentir a presença de Deus. Só essa seguir outra. Uma experiência ruim que eu tenho, que eu posso dizer que foi uma experiência ruim, foi ver a minha mãe sofrer com a minha situação de saúde quando eu era criança. Foi uma experiência muito ruim, quando eu tinha por volta de 2 a 5 anos. Eu tenho isso em memória. Às vezes a gente pensa, mas era uma criança, como pode lembrar? Não sei te explicar, mas eu tenho isso em memória. E foi muito duro para mim ver a minha mãe sofrer, porque eu era acometido de algumas enfermidades que uma criança realmente não poderia suportar carregando elas todas de uma vez. E foi muito ruim ver a minha mãe chorando. Minha mãe se debruçava sobre mim no hospital e chorava bastante. E meu pai ficava quietinho, calado na dele. Foi sempre o jeito dele suportar as situações. Nós viemos para Brasília e passamos por muita dificuldade aqui. E veio acontecer isso comigo. E o médico chegou a desenganar a minha mãe. Falou para minha mãe que eu não sobreviveria porque eram enfermidades muito fortes na época. E eu não tinha um porte físico para aguentar tais enfermidades. E foi quando Deus usou uma senhora que minha mãe não conhecia. Ela entrou no hospital, cheio da autoridade de Deus, e disse para minha mãe: mãe, fique tranquilo, o seu filho não vai morrer. Deus manda te dizer que ele vai ser um pregador da palavra do Senhor, ele vai ser um levita, ele vai adorar, e vidas vão ser alcançadas por intermédio dele. E ali a minha mãe encheu o coração de esperança da minha mãe. E de repente, um agir de Deus mesmo, eu saí do hospital. Nunca mais eu voltei no hospital, nunca mais eu senti tais enfermidades. Nunca mais eu vivenciei o que eu vivi nesse período em que nós viemos para cá, para Brasília. E assim, eu vi a mão de Deus sobre a minha família, sobre a minha mãe. Poderíamos ter passado muitas dificuldades, passamos por dificuldades, mas em todo tempo a mão de Deus nos sustentou, cuidou de nós e nos direcionou até aqui. Sua mãe é mulher de fé. Minha mãe é uma mulher de fé, uma mulher de Deus. Se não fosse por ela, se não fosse pela minha esposa, eu não estaria aqui. Primeiramente a Deus, né, que me levantou nesse ministério. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Quero já aproveitar e mandar um abraço para ela, para meu pai, para minhas irmãs. Dizer que eu amo muito vocês. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim até aqui. E a minha mãe é uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que sempre lutou evangelista Devaldo pela minha vida. Minha mãe nunca me permitiu que eu tomasse rumos diferentes. E uma prova disso é as minhas amizades. Minha mãe nunca deixou me misturar, sempre me preservou. Sempre que eu queria sair para a rua, ela me refreava, dizia que eu não era para sair. E hoje está a prova. A maioria dos meus amigos, os amigos que eu tinha estão desviados, estão afastados da presença de Deus. Me sinto muito triste por isso, porque eram amigos de ministério, eram amigos que nós louvávamos a Deus juntos, eram levitas na casa do Senhor, mas pelos prazeres do mundo eles se desviaram da presença de Deus. Mas eu continuo firme e continuo crendo que Deus ainda vai agir com libertação na vida deles. Deu para perceber que quando você começou a falar da sua família, da trajetória, quando veio para cá, você se emocionou, né? Porque vem algumas lembranças do passado, né? E ver o que Deus tem feito, né? E tenho certeza que sua família é um espelho para você, você é um espelho para sua família, e é bom ver essa comunhão de família, né? Que Deus possa abençoar mais e mais sua família, seu ministério. E para terminar essa entrevista, Elimar, eu queria perguntar se teve alguma experiência cantando ou pregando, algo que aconteceu dentro da igreja, alguém foi curado, foi batizado, marcou a tua vida, teve alguma experiência boa? Já falamos 2 experiências ruins, vamos falar de coisa boa. Teve alguma experiência boa? Sim. Há pouco tempo atrás, a gente teve uma experiência maravilhosa, fantástica, na Ocidental. Nós recebemos um convite para uma agenda e faltavam 2 dias para nós irmos até essa agenda. E eu conversei com o Lucas Dias, pelo fato de ele estar trabalhando, ele não poderia chegar cedo, né? A gente tem essa certa dificuldade.
e a Ocidental por ser um lugar um pouco longe, nós já havíamos visitado uma igreja próxima, e a Ocidental por ser uma igreja muito longe, a gente chegaria muito atrasado. E aí eu liguei para a irmã e falei para ela: pastora, eu estou com uma dificuldade com a questão do horário, e eu queria saber se tem como a gente cancelar essa agenda, porque é muito ruim a gente chegar atrasado. Ela perguntou que horas que a gente ia chegar. Eu falei: pastora, sendo sincero, eu acredito que a gente chegue no mínimo 9 horas. Aí eu vi que Deus estava agindo, porque ela falou assim: não, irmão, não se preocupa não, pode chegar 9 horas, que 9 horas a gente vai dar oportunidade para vocês louvarem. Aí nós fomos. E eu costumo dizer que quando Deus ele prepara um determinado local para nós irmos, nós podemos chegar lá, adorarmos a Ele. A igreja pode não corresponder, pode não sentir a presença de Deus. E eu digo que muitas vezes a gente vai em um lugar por causa de uma pessoa. E foi justamente o que aconteceu. Nós chegamos na igreja e começamos a adorar. Na segunda canção que nós estávamos louvando, eu vi uma jovem sentada no fundo da igreja. E essa jovem, ela chorava muito. E imediatamente, louvando, eu questionei a Deus. Falei: Deus, por que essa jovem está chorando? E Deus, ele, através do louvor, ele começou a me revelar o que aquela jovem estava vivendo. Ela estava sofrendo uma opressão muito grande do inimigo. E ele me mostrou que o inimigo havia tentado contra a vida daquela jovem, havia tentado tirar a vida daquela jovem. E imediatamente, assim que nós terminamos o segundo louvor e íamos partir para o terceiro louvor, eu me levantei, cheio da autoridade de Deus, e falei assim para ela: jovem, você é evangélica? Você serve ao Senhor? Ela disse: não. E ela já estava desabando, chorando muito. E eu falei assim para ela: você quer reconciliar com o Senhor hoje? Você quer servir ao Senhor? Você quer aceitar Jesus? E ela falou: eu quero. Eu falei: vem até a frente. Eu pedi perdão para o pastor, porque geralmente a liturgia do culto é assim, fazer o apelo no final. Mas Deus, senti que Deus estava agindo, porque, como eu disse, Deus, ele nos levou ali por causa daquela vida. E quando aquela jovem ela chegou até a frente, Deus me mostrava um laço de morte sendo quebrado contra a vida dela. E aquela jovem, quando eu disse isso para ela, ela desabou no chão, ela não aguentou, ela não suportou, porque a glória de Deus estava entrando na vida dela mesmo e derrubando tudo. E quando eu percebi que aquela jovem, ela caiu no chão, eu não entendi exatamente o porquê ela caiu no chão. Mas quando ela se levantou, nós oramos por ela. Imediatamente a mãe dela, que estava na porta, eu nem sabia que era a mãe dela, ela veio e pediu a oportunidade para a pastora. Ela olhou para mim e falou: irmão, olha só, você foi usado por Deus aqui nesse lugar, porque na semana passada um homem jogou a minha filha dentro do carro para estuprar ela e matar ela. Só que algumas pessoas viram, ela entrou em estado de choque, algumas pessoas viram e saíram correndo atrás desse homem. Abriram a porta do carro, tiraram a menina e, por um livramento de Deus, aquela menina não foi morta. E hoje eu vejo realmente a graça de Deus sobre as nossas vidas, nos usando para abençoar e para alcançar vidas, para tirar vidas das mãos do mundo. E foi uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus no nosso ministério, nós tivemos com Deus no nosso ministério. Amém. Elimas, povo que está nos vendo, que viu esse testemunho maravilhoso, né? Nunca se afastou na presença. Eu costumo dizer que o testemunho mais lindo é aquele que nasceu na igreja e permanece na igreja. Eu não tenho esse testemunho, né? Eu queria ter, mas eu não tenho. E eu louvo a Deus quando os jovens nascem no berço evangélico, passam pela fase de criança, adolescência, a fase difícil, juventude, fase difícil, entra na fase adulta e continua na presença. Que Deus abençoe mais e mais seu ministério, seu chamado, sua esposa, sua família. Lucas Dias, que é a dupla que você canta. Amém. E é um prazer receber você hoje aqui no nosso programa. É um prazer ter você como participante do projeto dos Atalaia Jovens. E eu creio que Deus vai fluir mais e mais seu ministério. E eu queria que você deixasse o seu contato, WhatsApp, Facebook, Instagram, canal no YouTube, o povo te achar, te levar para pregar e cantar. Amém. Meu telefone de contato e o WhatsApp é 9061 992 17 9449. Esse contato nós usamos para agendas, Ministério Lucas Dias, Elimas, tanto palavra como louvor. Nós assim fazemos a vontade de Deus. Redes sociais, Facebook, Elimas de Souza, Instagram também, Elimas de Souza. É só você procurar que você vai me encontrar nas redes sociais. YouTube, o nosso canal é Elimas e Lucas. Se você entrar lá, você vai achar os nossos vídeos, para a glória de Deus.
Irmãos, foi um prazer receber você Amém. aqui. Tenho certeza que essa entrevista vai abençoar a vida de muitos jovens, de muito cantor, de muito pregador. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Edevaldo Barbosa, sou presidente do Projeto Atalaias. Estou gravando esse vídeo para lhe convidar a se inscrever no nosso canal. Dê o seu link lá no sininho para receber as notificações e você pode ser nosso convidado especial. Não fique de fora, ore pelo nosso projeto e Deus tem feito maravilhas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?